Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos ouvintes desta reflexão. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Pois consideramos o Cariri uma região importante diante de Deus, diante do nosso Estado, região que precisa ouvir a palavra, e você que está ouvindo essa reflexão deve interceder por esta região, pois faz parte da região Nordeste, faz parte do nosso Estado, e é dever nosso, mesmo se não fizesse parte, interceder por eles, para que Deus esteja abençoando, livrando do perigo e do mal. Com relação à nossa reflexão, nós hoje vamos meditar um pouco em 3 textos que se encontram na palavra de Deus. 2 se encontram em Gênesis. O primeiro deles é Gênesis 1:31, depois Gênesis 3, versos de 17 a 20, e depois Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. Vou fazer a leitura dos 3 textos e depois falamos um pouco sobre os mesmos. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. No capítulo 3, verso do 17 em diante, e a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Erva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eis que o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. E por que Deus fez esta colocação? Porque senão o homem ia permanecer eternamente morto. Em Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao 25, nos diz o texto. Na Bíblia de Estudo de Genebra, o título desse texto é Os Sofrimentos do Presente e as Glórias do Porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós vemos nos textos lidos que mostra para nós a questão dos efeitos do pecado. E o que significam os efeitos do pecado na vida do ser humano? Queremos dizer que os efeitos do pecado são maiores do que vemos em nossas escolhas pessoais. Nós ouvimos a respeito, ou até já experimentamos, terremotos, furacões ou doenças incuráveis. Mas Deus nos dá esperança. E um dia a dor insuportável deste mundo será substituído por uma alegria indescritível. Essa alegria, quem gera em nós, quem nos concede, quem nos proporciona, é Deus através de Cristo Jesus. Isaías nos diz claramente que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Está lá em Isaías capítulo 59, quando você lê os versos 1 e 2, ele vai dizer claramente para nós que o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão de Deus está encolhida. O ouvido de Deus está pronto para nos ouvir, a mão de Deus está pronta para nos abençoar. Entretanto, o que nos separa de Deus são os nossos pecados. O efeito do pecado é que quando o homem desobedeceu a Deus, porque Deus tinha dado a ordem a ele para não comer do fruto que se encontrava no meio do jardim.
E o homem desobedeceu a esta ordem. E por desobedecer a esta ordem, o homem foi separado de Deus. Entretanto, quando a gente lê Gênesis 1:31, que é a conclusão da criação, nós vamos contemplar, como já li, Deus dizendo claramente para nós que o que havia criado era muito bom. Deus faz as coisas do primeiro ao sexto dia, e a expressão é que era bom. Deus viu que isso era bom. E diz isso com relação à criação até o sexto dia. Com relação à criação do sétimo dia, Deus diz que era muito bom. E quando você olha o contexto a que se refere, você vai contemplar que é a criação do ser humano. Pois diz no capítulo 1, no verso 26 de Gênesis, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. O texto deixa bem claro que era muito bom tudo que Deus tinha criado. Entretanto, o homem deixou de ouvir a voz do Senhor e não obedeceu, pois no capítulo 2, no verso 17, o Senhor diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus deixa bem claro que o homem tinha o direito de se alimentar de tudo, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é diante desta colocação que quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1 até o verso 14, nós vamos contemplar que em vez do homem permanecer obedecendo à voz do Senhor, ele se deixa ser ouvido e obedece ao que a mulher lhe diz. Olha o que diz o texto da queda que separa o homem de Deus. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Nós vemos que essa pergunta que a serpente faz não é uma mensagem completamente verdadeira. Porque Deus tinha dito ao homem que se alimentasse de todas as árvores que dava semente, que dava fruto, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente faz essa colocação, dizendo que não era para comer de nenhuma árvore, olha a resposta da mulher. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele. Aí acrescentou o que Deus não tinha dito. Olha o que a mulher acrescentou: nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então, a serpente, ouvindo a resposta de Eva e o acréscimo que ela tinha dado, olha o que é que a serpente diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, ou seja, a Adão, e ele comeu. Ambos desobedeceram a Deus. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, quem? Adão e Eva, que estava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? E aí nessa pergunta, o homem não diz eu comi. Ele diz o seguinte: então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher também não assumiu o seu erro. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Seguiu Deus dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Providenciou Deus a solução para a questão que o ser humano se encontrava. Porque a partir do momento que o homem comeu da árvore que Deus havia dito que não comesse, o homem desobedeceu a Deus e foi separado da presença de Deus. Por isso, você e eu, seres humanos, que nos encontramos na face da terra, só teremos comunhão com Deus se for através daquele que Deus anunciou que esmagaria a cabeça da serpente. E quem é este? Este é o Senhor Jesus, que tomou sobre si a nossa situação. Ele se fez pecado em nosso lugar, para que através dele o ser humano pudesse voltar a ter comunhão com Deus, porque o ser humano foi separado da presença de Deus. E para o ser humano ter essa comunhão com Deus, olha o que descreve em Isaías capítulo 53, para que você possa perceber a importância do que Deus providenciou quando o homem estava escondido, quando o homem tinha feito uma cinta para cobrir a sua vergonha. Quando a gente olha o contexto em Isaías, vou ler a partir do verso 13 do capítulo 52 e todo o capítulo 53. No 52 vai verso 13, 14 e 15, depois o capítulo 53, que é composto de 12 versículos. Preste atenção o que aconteceu com Jesus e que vem lá de Gênesis 3,15, que o Senhor disse que ia enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhe foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu, aí vem uma pergunta no capítulo 53 de Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Veja que Adão escondeu seu rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, olha, não é a todos, a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo.
pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A consequência ou o efeito do pecado foi separar o homem de Deus. Entretanto, a misericórdia de Deus, que vai além da nossa compreensão, como li em Gênesis capítulo 3, no verso 15, ele providenciou aquele que, de acordo com Isaías, capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12, ele tomou sobre si as dores e enfermidades de todos aqueles que creem no que ele realizou. Também li em Romanos, do capítulo 8, do verso 18 ao 22, a questão dos os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Quando nós lemos esse texto, nós vemos porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória do Filho de Deus. Aquele que na cruz do Calvário disse ao Pai que tudo estava consumado e que nas suas mãos entregava o seu Espírito. O Filho de Deus fez isso em favor de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê deixa de ser criatura e passa a ser filho. Em o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, há a seguinte declaração, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Visto que, como dizem em Romanos, capítulo 8, verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntária, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pense nisto. O Senhor te dará a oportunidade de você ouvir a palavra, pois Isaías diz que o ouvido dele não está agravado, nem a mão dele está encolhida. O que o ser humano precisa é confessar os seus pecados, porque são os pecados, diz Isaías claramente, que separa o homem de Deus. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, o apóstolo diz para nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Voltando para Romanos, capítulo 8, verso 22, a palavra nos diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Até agora, aquele que não reconhece o Senhor Jesus como Filho unigênito de Deus e como a solução para a remissão dos pecados, ele se encontra gemendo. E ele, o Senhor, ele nos diz que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, e ele já veio. O Senhor Jesus já tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Entretanto, a solução está para aqueles que creem na ação realizada por Cristo Jesus. E mediante essa ação, ele que declarou para nós, e assim o fez, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o ser humano só gozará da glória de Deus, reconhecendo que desobedeceu a Deus, como está lá em Gênesis, que Deus havia dado a ordem a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o ser humano reconhece a ação da desobediência e confessa a ele o seu pecado, ele, quem Deus, passa sobre esse ser humano o sangue que foi vertido lá na cruz, e o pecado do ser humano, que se encontra vermelho como a escarlate, se torna branco como a neve, como está em Isaías 1,18. Aí esse ser humano deixa de ser criatura e passa a ser filho, isto pela fé. Porque sem fé, diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa fazer isso por fé. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Pense nisso. E que o Senhor, que é soberano e santo, desfaça de você, caro ouvinte, o sofrimento do presente e lhe conceda a glória do porvir. Glória essa que está em Cristo Jesus, o Senhor. E isso você receberá por fé. Pois em Efésios, no capítulo 2, os versos de 1 a 8, declara o estado que o ser humano se encontra e apresenta a solução para a situação humana. Efésios 2:1 diz que o ser humano, sem a presença de Jesus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Mas em Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9 diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie.
Aí no verso 10 diz que o ser humano, uma vez resgatado pelo Senhor Jesus, ele é reservado para fazer as boas obras. E um sublime destaque em boas obras está em Isaías 52:7, que o Senhor diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. As boas novas de salvação é exatamente anunciar Jesus, que é a solução para todo aquele que nele crê. Que o Senhor Deus te abençoe. Que você pense em tudo que acaba de ouvir e possa confessar o seu pecado a Deus, ser redimido por Ele, deixar de ser criatura e passar a ser filho para a glória de Deus e a alegria do teu, do meu, do nosso coração. Amém.